rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando aqui, ó, mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre o final de semana da Fórmula Drift, a melhor campanha dos brasileiros na história da FD. Foi um final de semana muito bom, muito produtivo para os brasileiros e eu vou falar tudo o que aconteceu nesse final de semana com os nossos pilotos Eric Médici, João Barion e Diego Iga, galera. Foi muito legal. Vamos falar de todas as batalhas, empates, vitórias. Então, tenho certeza que vocês vão gostar e vão se empolgar com esse resultado aí. Galera, final de semana aí foi muito legal. Foi uma etapa lá em New England, onde era uma pista de arrancada, eles transformaram numa pista de drift ali. É uma pista, é bem simples o traçado, é um 8 basicamente, mas é interessante que ele passa na parte onde era uma arrancada, e ali existe a diferença de aderência e tudo mais. A gente pode ver que apesar de ser um 8, que seria um circuito bem simples, um traçado bem simples, acaba gerando algumas dificuldades justamente por essa diferença de superfície. Vamos falar das duas categorias, né? A primeira, a Prospect, no qual o Eric Médici estava correndo, e também do João Barion e do Diego Iga. Vamos começar falando do Eric Médici, que agora se chama Eric Médici, não Eric Médici, né? Vocês acham que eu tô falando errado? Que vocês vão ver depois, eu vou mostrar pra vocês como ele é chamado lá, mano. É uma pronúncia americana. Vamos lá pra volta de qualificação. O Eric que fez uma volta muito boa, começou muito bem. A primeira zona ali que ele acabou de passar é uma das mais difíceis, que o pessoal tava mais tendo dificuldade. Na segunda outside, que é essa bem grandona aí, ele também preencheu muito bem, acabou saindo no finalzinho um pouquinho cedo, preencheu o inside muito bem. E depois ali, na terceira zona externa também, fez uma boa volta. Cara, foi uma volta muito boa, na minha opinião, até melhor que a volta dos dois brasileiros na Pro. E, enfim, a nota dele, se eu não me engano, foi 81, mas ele conseguiu fazer uma boa pontuação e ficou bem classificado. Depois ele correu com Donati, que é esse cara da BMW. Vamos ver a volta dele agora na primeira batalha do Top 32. Ele fez uma boa primeira zona, preencheu muito bem. Na segunda, ele acabou não indo tão profundo, mas o piloto adversário, o perseguidor, acabou também se atrapalhando bastante na perseguição. Nesse momento ali, o Eric fez uma transição um pouquinho quadrada, também não preencheu tão bem a terceira zona, mas mesmo assim, fez uma boa volta sem cometer grandes erros. Vale lembrar, né, galera, que nessa etapa estava acontecendo um pouco de chuva também, e o piso estava às vezes meio molhado, às vezes meio seco, como tem essa diferença de superfície. Por isso que eu falo, parece ser uma pista fácil, mas acaba gerando bastante complicações. A gente pode ver aí que o Donati já acabou espalhando demais na primeira zona, fez uma transição bem quadrada, depois espalhou de novo na segunda zona, dificultou bastante a perseguição do Eric. E o Eric mesmo assim esteve ali presente na perseguição, mantendo a proximidade, obviamente, com mais dificuldade, já que a liderança boa do Donati. O Eric acabou levando essa batalha para casa bastante desafiador nesse primeiro top 32. Conseguiu fazer uma boa prova, hein? Foi a primeira vitória do Eric Médici, ele que vinha sofrendo com o carro dele, teve problemas no motor, teve problemas na suspensão dianteira, né? O carro não voltava, não tinha aquele feedback que a gente precisa ter do carro tá na mão, e ele sofreu bastante nas primeiras etapas, mas agora finalmente parece que ele pegou a mão do carro. E aí a gente sabe que daí pra frente é só sucesso, né, rapaziada? Vamos falar agora do Top 32, isso mesmo. Era com o Cody Buchanan. Não sei o nome desse cara aí, mas é do Cody, ok? Vamos chamar ele de Cody. Eric Médici. Eu vou mostrar depois os caras falando Eric Médici. É muito engraçado, mano. Muito bom. O Eric, de novo, começa como líder, né? Graças à sua classificação, que foi muito boa. E ele vai na frente. Nessa volta, galera, ambos os pilotos cometeram alguns errinhos. O Eric acabou espalhando um pouquinho ali, ó. Saiu com uma roda, foi pro barro. Acabou atrapalhando muito a volta dele de líder. Mas depois a gente pôde ver também alguns erros do Cody. No finalzinho ali também ele deu uma cortada de linha para manter a proximidade. E obviamente esse erro do Eric Médici acabou comprometendo bastante a volta de líder dele, né? Fumacinha do Nitro saindo ali. Ele gostava de fazer, toda hora ele tava soltando a fumacinha. O Eric tá correndo com o motor 2JZ no seu Subaru, né? A gente pode ver aí que o Cody na primeira zona já foi muito raso, muito por dentro. Acabou não preenchendo bem. O Eric também foi um pouquinho por dentro. Quase que avançou um pouco ali no inside clip. E depois o Cody finalizou também passando um pouquinho
Bora. Assim, galera, a decisão foi empate, unânime, todos os juízes decidiram por empate. Mas eu ainda acho que a volta do Corey foi muito pior como líder. Porém, a gente também viu que o Eric cometeu alguns erros mais, digamos assim, mais comprometedores como perseguidor. Mas aí a gente também tem que colocar, né, na conta a volta do líder. Nesse momento ali que eu acho que acabou pegando bastante pro Eric, ele foi muito dentro, talvez se ele fizesse uma perseguição mais limpa, mesmo com as dificuldades, talvez ele tivesse levado a vitória. Essa batalha deu empate, como eu falei, unânime, e eles foram para o desempate. Eric novamente começou como líder, né? E o resultado dessa batalha, galera, na minha opinião, não foi justo. Não é que eu tô querendo puxar saco dos brasileiros, mas vamos ver a batalha, vamos fazer a análise e eu vou dar a minha opinião aqui. O Eric veio muito bem no primeiro outside, preencheu muito bem, fez uma transição tranquila, preencheu muito bem o segundo outside. O Corey veio ali com uma perseguição agressiva, mas também uma belíssima liderança do Eric Médici, que finalizou ali muito bem a terceira zona. Galera, a perseguição do Corey foi boa? Foi muito boa. Mas a liderança do Eric foi sensacional. Sem colocar nenhum defeito, assim. Poderia ter ido um pouquinho mais profundo, poderia, mas foi uma liderança muito limpa. Muito fácil de perseguir, podemos assim dizer. Olha só. Sem balançar muito o carro. Transição muito limpa, suave. Pode ver essa parte onde ele passa no concreto sem mexer com o carro, sem balançar. Muito preciso, passa muito perfeitamente no inside, faz a transição. Cara, uma volta muito boa de liderança. Porém, vamos ver o que acontece agora na segunda volta. Vamos lá. Corey novamente faz uma iniciação muito por dentro, não preenche o outside, faz a transição e aí começa a balançar o carro, dá ângulo, tira ângulo, dá ângulo de novo. Nessa parte a gente pode ver que ele sai com a roda, dá mais ângulo, o Eric tem muita dificuldade e acaba saindo com as 3 rodas da pista. E esse é o ponto decisivo para a vitória do Corey. O Eric perdeu essa batalha e, na minha opinião, foi um julgamento completamente errado, equivocado. No meu ponto de vista, valeria sim o protesto. Por quê? Vamos analisar agora juntos novamente. Lembrando que a câmera aqui, pessoal, não tá muito favorável pra gente analisar o que eu quero analisar. Mas vamos lá, vamos começar do começo, digamos assim. Primeiro, como eu falei, o Corey passa totalmente por dentro da primeira zona, não encosta o pneu em nenhum momento na primeira zona externa. Isso acaba prejudicando completamente a lançada do Eric. Ele fica muito por dentro, sem ter o que ir, sempre tem pra onde ir. Na transição a gente pode ver que ele acaba indo muito por dentro de forma bastante óbvia, porque o Corey acabou fechando demais o Eric Médici aqui. E aqui a gente começa a ver que o Corey começa a balançar bastante o carro. Nesse momento, que nessa visão a gente não consegue ver, o Corey desacelera completamente o carro. Ele acaba não freando, mas o carro não ganha mais velocidade. Isso a gente consegue ver porque tem um LED azul na frente que indica isso. Ele angula demais, tira uma das rodas da pista, que também não dá pra ver, e aí existe o contato com o Eric Médici. Nesse momento, a culpa do contato não é do Eric, é do Corey. Só que o que resulta desse contato? O Eric acaba perdendo o impulso do carro, ele não consegue manter o drift da maneira como ele quer, e ele acaba indo muito por dentro. E ele sai com as 3 rodas da pista. Ele tenta manter o drift, ele consegue fazer com que o carro não endireitasse, mas ele acaba saindo com as 3 rodas. Vamos analisar agora novamente pelo ângulo aéreo. Podemos ver novamente, ele não pega nenhuma parte da zona. Olha como ele fecha o Eric Médici. Tem problema para fazer a transição, ele atrasa a transição, o Eric tenta manter a proximidade, acaba indo muito por dentro. A gente pode ver como o Corey angula demais nesse momento. Ele começa a perder ângulo, começa a ganhar velocidade. Só que aí, nesse momento, quando ele passa sobre essa superfície, ele angula demais de novo. E aí, ele acaba saindo da pista. E é onde existe o contato, onde o Eric se vê em maus lençóis e acaba saindo da pista. Na minha opinião, completamente culpado o Corey por esse erro do Eric. Nessa câmera, que não é a do replay, é a câmera do ao vivo, a gente pode ver como, nesse momento, ele tira o pé do acelerador, a luz fica azul, ou seja, ele não está mais acelerando, o carro dá um full lock,
ele começa a acelerar para tentar recuperar o drift, né, para não rodar, e é onde o carro sai da pista. Ele sai com uma roda, quase que sai com as duas rodas, ou seja, o cara cometeu vários erros e, na minha opinião, completamente equivocada a decisão dos juízes, que foi unânime, tá? Eles deram os 3 a vitória pro Corey. Como eu falei, na minha opinião, equivocada essa decisão, mas isso acontece. Análise, julgamentos diferentes, percepções diferentes. É isso aí. Fica o aprendizado. Bem, galera, o Eric Medici, né? Eu vou mostrar pra vocês agora. Tem que mostrar, né? Eu falei, tem que mostrar, né, mano? Both in lead and in chase. So Eric Medici gets the win. Wow, it's a while. Eric Medici. É isso aí. Agora ele não é mais Eric Medici, hein? Todo mundo chamando ele agora de Eric Medici. Ok? Vamos lá. Eric acabou, então, ficando no top 16, fez a sua primeira vitória na Fórmula Drift. É isso aí, estamos na torcida novamente para a próxima etapa, que eu não sei onde é que é na Prospect, porque a Prospect não anda todas as etapas, beleza? Vamos agora para a Fórmula Drift Pro, a Pro One, vamos lá. Começar pelas classificações, né? Começar pela classificação do Joao Barrion, que fez uma boa classificação, sim. Ele fez uma boa pontuação e ficou muito bem posicionado no ranking do Qualify. Vamos lá. Ele começou muito bem. Poderia ter sido um pouquinho mais profundo na primeira zona, mas fez uma transição bem precisa. Começou acelerando já desde o comecinho ali da segunda outside. Preencheu muito bem ela. Passou bem próximo do inside. Fez a transição e preencheu também muito bem a terceira outside. E no finalzinho ali acabou tirando o pneuzinho, mas também já estava fora da pista, né? Já tinha finalizado a volta. Ele fez 82.3, ficou nas primeiras posições durante grande parte do Qualify, ficou à frente de grandes pilotos e se posicionou muito bem. Diego Riga também fez uma boa Qualify, fez uma boa pontuação. Na primeira outside, ele poderia ter sido um pouquinho mais profundo também, como eu falei, o pessoal tava tendo um pouquinho de dificuldade aí no primeiro outside. Segundo outside veio muito bem, até passou um pouquinho por fora ali, mas de forma geral fez uma boa volta. Transição finalizou muito bem. Foi muito bem o Diego Riga também. Somente na primeira outside ali que ele poderia ter sido um pouquinho mais profundo. Fez uma volta muito boa, uma nota bem parecida com o do João. Ele cravou ali 81.33 pontos. Boa volta. Agora vamos falar da campanha do Diego Riga. Ele que empatou 2 vezes com Ouri Box. Rapaziada, Ouri Box é um dos pilotos mais experientes que tem. Essa primeira batalha deles era um momento onde tinha acabado de parar de chover, a pista ainda tinha alguns resquícios de chuva, tava um pouquinho molhada em alguns momentos, e a gente pôde ver que os dois pilotos tiveram um pouquinho de dificuldade aí nas suas voltas, tanto de líder quanto de perseguidor. Eu não vou ficar detalhando tanto essas duas voltas, tá, pessoal? Porque, como eu falei, foram 2 empates, então eu vou ficar o vídeo inteiro falando aqui. Mas a gente pode ver que agora, nesse momento, por exemplo, o Ouri Box cometeu um erro na segunda outside, fez uma transição um pouquinho mais por dentro, quase que alinhou o carro. Ambos os pilotos cometeram alguns errinhos ali na sua perseguição. O Ouri viu que cometeu erro, tentou recompensar isso na parte final da volta, encostou muito bem e acabou sendo não unânime esse empate, tá? Um dos juízes decidiu pela vitória do Ouri Box, mas 2 juízes decidiram pelo empate. E aí eles foram novamente, né, no primeiro One More Time. Ouri agora já um pouco mais preciso, existe isso, depois que a gente faz um empate, né, a gente vai pra segunda volta, a gente quer ser mais agressivo, quer ser mais preciso e normalmente a gente vê batalhas melhores, tá, pessoal? Tanto da parte do Ouri quanto da parte do Iga. Aí a gente viu uma excelente perseguição dele. Foi diferente, né? Na primeira batalha ambos cometeram algum errinho e agora na segunda batalha ambos os pilotos foram muito bom, muito preciso e foi difícil decidir o vencedor justamente por causa disso, porque os dois fizeram voltas excelentes. Olha só a perseguição do Iga, que proximidade, meus amigos, muito legal. Muito bacana ver, assim, o Iga andando tão bem, tão confortável na Fórmula Drift. Essa travadinha aí, tá? É da live, tá bom, pessoal? Vocês não falar que meu PC aqui tá com problema. Tinha vários probleminhas na live. Agora vamos pra volta do Iga como líder, né? A gente pode ver também que ele é muito preciso na sua liderança. Foi muito bem no primeiro outside. Segundo outside também muito preciso. Tirou um pouquinho o pé, que com certeza foi decisivo para o empate. Se ele não tivesse cometido esse erro,
com certeza ele teria levado essa pra casa, mas é no detalhe, galera, é no detalhe. E novamente os juízes tiveram uma decisão muito parecida. Um deles, não o mesmo, mas um deles decidiu pela vitória do Oribox, mais 2 decidiram pelo empate e eles foram para uma terceira batalha. Aí eles competindo pela terceira vez. Tá errado ali, apareceu o Jeff Jones e o Jonathan Castro. É o Oribox e o Diego Iga, beleza? Então aí o Ori foi muito bem, muito preciso na sua liderança. O Diego acabou tendo um pouquinho de dificuldade ali na transição para se aproximar na segunda outside do Oribox. Aí a gente pode ver que ele teve o contato, teve de fazer uma correção, acabou também contando bastante aí para a vitória do Oribox. O Iga, sabendo que tinha cometido esses erros, ele também estava ciente que ele precisava fazer uma volta perfeita, acabou tirando o pneuzinho, se excedeu ali no primeiro outside, acabou também contando bastante, tirou um pneuzinho também no segundo outside, mas de forma geral foi muito por fora, preencheu muito bem a zona, bastante agressivo, sabia que precisava fazer alguma coisa extraordinária para tentar levar essa vitória para casa, mas infelizmente não foi suficiente. Como eu falei, o Oribox é um excelente piloto e acabou que o Iga ficou pelo top 32, mas só de ter empatado 2 vezes com o Ori, que é um piloto que já venceu várias etapas, já, na minha opinião, é uma vitória. Então, parabéns pelo Iga por essa etapa. Agora, então, vamos falar do Joe Albarion, ele que chegou até o top 8, a sua primeira vitória, a clean victory, digamos assim, a sua vitória limpa. Ele já tinha vencido uma vez do... Se eu não me engano, agora não vou lembrar se foi do Chris Fosberg, mas porque o carro dele quebrou, ele ganhou do WO. Então essa foi a primeira etapa que ele ganhou de fato na batalha, disputando. Ele que a gente sabe teve vários problemas aí durante a etapa. E, cara, o João ele não fez uma primeira batalha muito bacana, não foi uma volta assim... Comparada às outras, foi uma volta bastante inferior. A gente viu que ele teve alguns problemas com o carro e, de certa forma, a gente não pode falar que ele teve um pouco de sorte, pessoal. Eu não vou aqui ficar puxando o saco do João, mas eu vou ser realista. Ele teve, sim, um pouco de sorte. Vamos tentar entender. A gente viu aqui, ó, ele fez uma boa volta como líder, claro. Poderia ter sido um pouco mais profundo. Cometeu alguns pequenos errinhos, mas mais na parte da precisão. Só que, nesse momento, a gente viu que o Jonathan Hurst acabou saindo bastante com o carro dele, acabou, primeiro, alinhando, ele zerou essa volta como perseguidor, e segundo, o pneu dele acabou destalonando, pessoal. E aí aconteceu uma pequena confusão, digamos assim, que o Jonathan Hurst, ele não pôde fazer a sua segunda volta. E vamos analisar isso agora. O que diz na regra é isso: se o pneu destalona, você não pode fazer a segunda volta. Com um parênteses, vamos lá. E aí o João foi fazer a sua by run, sua volta de apresentação, digamos assim, só para dizer que o carro está funcionando. Só que olha o que acontece, rapaziada. O carro do João apaga. Vocês estão entendendo por que eu tô falando que ele teve sorte? Porque se a volta fosse uma volta válida, digamos assim, uma batalha onde ele fosse de perseguidor, ele provavelmente teria se dado mal. Porque o carro dele tem dificuldades, inclusive depois que ele apaga, ele tenta fazer o carro recuperar, ele acelera de novo, mas o carro tem algum problema ali novamente. O que acontece é que o Jonathan Hurst entra com um recurso, tá? E esse recurso, ele é acatado, ele é aceito. Por quê? No regulamento diz que caso o pneu destalone durante a volta, mas dentro da pista. No caso, o Jonathan Hurst acabou saindo, excedendo a pista e o pneu destalonou porque ele foi para a grama. E aí, é uma questão de interpretação do regulamento, mas eles aceitaram. Eles entenderam que tá, ok, ele saiu da pista, por isso ele teve este dano no pneu, por isso que o carro dele foi danificado, né? O pneu, a roda, enfim. E aí, foi refeita a segunda volta. Então, o João tinha feito a by run, mas aí os juízes decidiram, não, vai ter que ter a segunda volta, no qual o Jonathan foi de líder e o João de perseguidor. Então, eles foram novamente para a batalha. Os juízes mandaram ele refazer a segunda volta, né? Onde o Jonathan Hurst foi de líder e o Joe Albarion foi de perseguidor. Jonathan sabia que tinha desvantagem, então fez, né, deu tudo de si, fez uma excelente volta de líder. E o João, sabendo que tinha sua vantagem, talvez, não sei se ele foi muito confiante, mas ele teve problemas. Nesse momento, o João quase alinhou. Inclusive, os juízes comentaram... Os comentaristas falaram bastante. Será que isso foi suficiente para zerar a volta do João? Mas, felizmente, não. O João levou a vitória para casa. O erro inicial da primeira volta do Jonathan Hurst foi muito
pior, foi muito mais nítido para os juízes, e o João acabou avançando, conseguindo assim a sua primeira vitória limpa, sua primeira vitória na pista da Fórmula Drift. Segunda batalha de Joao foi contra Dylan Hughes, ele que corre com sua BMW. Ele é um grande piloto, já venceu batalhas na Fórmula Drift. E agora o João já estava bastante mais confiante, né? Tirou aquele peso de sobre cima dele, de conseguir a vitória na Fórmula Drift, e fez uma batalha muito mais bonita, muito mais precisa, com bastante proximidade aí do Dylan como perseguidor. Fez uma boa volta. No finalzinho, quase que ele deu... Ele deve ter encostado, talvez, ou colocou um pneu para fora da pista, mas conseguiu fazer uma boa volta de perseguidor. Pode ver que no começo, novamente, o João passou um pouquinho ali da primeira outside, conseguiu manter o controle do carro, veio mantendo a proximidade. No final da segunda outside, conseguiu ser um pouco mais agressivo, fez uma transição muito boa, passou um pouquinho do ponto também ali na terceira outside, mas manteve o controle do carro, fez um bom trabalho aí. E agora, João foi como líder e fez também, novamente, uma boa volta de liderança, bastante agressivo, passou um pouquinho por dentro ali da primeira outside. Na segunda outside já foi muito mais por fora, preenchendo bem. Saiu um pouquinho cedo também, mas de forma geral foi uma volta bastante consistente de líder. O Dylan, bastante dificuldade, vocês puderam ver ali. E aí no final, ele comete um erro bem parecido com o do João, mas ele acaba encostando no muro. Vamos ver novamente o replay aqui. E os juízes consideraram este erro muito mais evidente que o do João. A gente pode ver que ele manteve mais proximidade, mas de uma forma que os juízes não querem ver. Eles chamam de T, onde você tem muita proximidade, mas não tá na linha correta e não mantém o mesmo ângulo do líder. Então não é uma perseguição que os juízes gostam. E aí o João levou mais uma vitória para casa, avançando pro top 8. Pode ver aí que a decisão unânime dos juízes. E aí, top 8, quartas de final, João Barião e Adam LZ, que foi o campeão da etapa, rapaziada. Essa que eu não comentei até agora, mas foi uma etapa bastante diferente, com resultados bastante peculiares, digamos assim. Adam LZ, que nunca tinha vencido, conseguiu sua primeira vitória da etapa, né? Foi campeão pela primeira vez numa etapa da Fórmula Drift. O finalista Simon Olsen também nunca tinha chegado numa final. Ele que venceu o seu colega de equipe, o Ori Box. Só para dando um contexto, né? O Simon Olsen, ele tá utilizando o carro antigo do Ori Box, o carro que ele participou, acho que em 2019 até 2019. Então, assim, o cara ganhou. Cara, foi muito confuso. Fredrik Asbo perdeu no top 32 pro Ken Gush, que não tá fazendo uma boa campanha. Essa etapa andou bem, mas o Fredrik Asbo também não fez uma boa volta. Cara, foi bastante diferente, bastante confusa essa etapa. Os favoritos não levaram as vitórias para casa conforme esperado e bagunçou bastante o campeonato, né? Mas vamos falar aqui da volta do João Barião com Adam LZ. O Adam LZ também estava andando muito bem. Cara, não foi tão profundo na primeira outside. O João já veio bem mais agressivo aí nessa volta, né? Bastante confiante com o seu carro. Olha só, mantendo muito bem a proximidade e ângulo. Nesse momento, na transição, talvez ele se precipitou um pouquinho, acabou colocando o carro numa posição um pouquinho mais à frente, né? Roubou um pouquinho de linha, mas de forma geral foi uma boa perseguição do João. E aí agora, João como líder e o Adam como perseguidor. Foi uma batalha bastante acirrada, bastante próxima. João, mesma coisa, não foi tão profundo no segundo outside. Desculpa, no primeiro, mas no segundo já veio muito melhor. Poderia ter sido um pouquinho mais profundo no segundo outside. E aí faz uma transição muito rápida, um snap transition, como eles chamam. Tipo, cara, tá no ângulo, faz a transição muito rápida. Foi uma boa volta do João Barião. Na minha opinião, bastante próxima, bastante acirrada. No detalhe, tá? Que foi decidido aqui a vitória pro Adam LZ. Foi muito próxima. Cara, o João fez uma boa volta. Conforme foi passando, ele foi pegando o jeito do carro, foi melhorando. Foi no detalhe mesmo. Talvez se ele tivesse ido um pouquinho mais profundo na primeira outside e na segunda tivesse completado ela até o final, mais bem por fora, talvez isso pudesse favorecer ele e ele talvez conseguiria. Ali a gente pode ver que na segunda outside também ele não preencheu bem o começo dela. Então, assim, no detalhezinho mesmo que a vitória foi para o Adam LZ.
E aí a gente encerrou a participação dos brasileiros. Então a gente teve Eric Médici vencendo no top 32 na Prospect. Depois a gente teve tanto Diego Iga como o João Barão fazendo boas voltas de classificação, conseguindo boas pontuações. Depois, Diego Iga empatando 2 vezes com o Oribox, como eu falei, considero isso até como uma vitória. E depois o João vencendo 2 vezes, chegando no top 8 e aí acabando perdendo para o campeão da etapa. Então, cara, muito bom o final de semana, muito bom o resultado dos brasileiros. Vamos torcer novamente. Como eu falo, a gente não pode julgar, a gente sabe das dificuldades. Talvez para muitos que estão aí assistindo em casa, né, que gosta de correr no videogame. Cara, vocês não têm ideia das dificuldades do que é estar lá num país estrangeiro, um país que não é, o seu país local, não é seu país natal, digamos assim. E sofrer com todas as dificuldades financeiras, de equipe, de preparação. E os caras estão lá dando a cara, enfrentando os caras que já estão com patrocínios muito maiores, já estão há muito mais anos competindo com muito mais experiência. Os caras vão lá, dão a cara a bater. Sofrem hate aqui no Brasil. Como eu falei, o brasileiro não sabe valorizar o esforço, mas eles estão aí mostrando o resultado. E eu espero que essa etapa sirva para mostrar como os brasileiros têm capacidade de mostrar bons resultados lá no exterior. Beleza, galera? Então é isso aí, vou deixar o vídeo por aqui. Novamente, parabéns a todos os brasileiros que representaram aí na Fórmula Drift e até a próxima. Valeu!